Paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Estamos começando neste momento o programa Palavra que Edifica. O Salmo 6 registra um lamento individual do rei Davi. O estudo bíblico do Salmo 6 revela como o salmista recorreu à misericórdia do Senhor em um tempo de grande angústia e aflição. Durante seus momentos de dor, Davi expressou sua total confiança em Deus. Muitos estudiosos dizem que o Salmo 6 foi escrito em momento de enfermidade. Você quer saber um pouco mais sobre isso? Continue conosco. O título do Salmo 6 informa que o seu autor foi mesmo o rei Davi. Porém, não é possível saber a ocasião exata da vida de Davi em que este salmo foi escrito. Alguns estudiosos sugerem que talvez tenha sido no contexto da rebelião de Absalão. Já outros acreditam que pode ser que Davi escreveu o Salmo 6 durante um período em que ele sofreu de uma grande enfermidade. Seja como for, desde cedo da história do cristianismo, esse salmo tem sido classificado como um dos 7 salmos penitenciais. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os salmos penitenciais, você pode visitar a nossa playlist Estudo dos Salmos, e você vai encontrar um estudo mais aprofundado. O título do Salmo 6 também traz uma instrução musical ao mestre de canto com instrumento de 8 cordas. Os intérpretes dizem que essa designação pode se referir a uma harpa de 8 cordas, outra vez uma indicação de que o salmo devia ser entoado de uma forma mais grave. Numa sugestão do esboço do Salmo 6, podemos dividi-lo em 2 partes principais. A dor do desespero sendo apresentada diante de Deus, versículos 1 a 7, e a alegria do livramento, versículos de 8 a 10. A dor do desespero sendo apresentada diante de Deus. Davi inicia o Salmo 6 derramando a sua alma perante o Senhor. Ele admite ser merecedor da repreensão de Deus, mas apela para a sua compaixão. Ele deseja que a disciplina de vida divina seja acompanhada também pela misericórdia divina. Nós vemos aí nos versículos 1 e 2, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. O salmista diz estar debilitado com seus ossos abalados. Então ele suplica para que o Senhor o cure. Com base nesta declaração, é que alguns comentaristas acreditam que o motivo da aflição do salmista era uma doença grave, mas também pode ser que essa declaração fosse uma expressão metafórica da profunda aflição que tomava todo o seu ser, e inclusive lhe debilitava fisicamente. De qualquer forma, na sequência, o salmista deixa claro que a sua alma estava profundamente perturbada. Então, neste ponto, ele interrompe em seu desespero e diz, Senhor, até quando? Logo aí no versículo 3, ele realmente não aguentava mais continuar naquela situação. Então, em seguida, ele continua rogando para que Deus lhe dê o livramento. Inclusive, ele usa uma expressão que transmite o sentido de que seu desejo era que Deus o arrancasse daquela situação que lhe causava tanta lamentação. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço
nadar a minha cama, molhe o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Mas em todo momento ele sempre reconhece não ser merecedor do favor divino e de que qualquer bênção que ele venha receber não se deve ao seu próprio mérito, mas à graça de Deus. Por isso ele diz logo aí no versículo 4: volta-se, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade. O verso 5 é muitas vezes interpretado de forma equivocada por algumas pessoas. Isso porque nele o salmista diz: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvores? Logo aí descrito no versículo 5. Mas o salmista não estava se referindo a uma ideia de aniquilação ou de uma inconsciência da alma após a morte. Ele simplesmente estava se referindo ao silêncio daqueles que já morreram diante do fato de que eles não podem mais participar da adoração pública do povo de Deus em Israel, militante nesta terra. É algo semelhante ao argumento do rei Ezequias, que está descrito lá no capítulo 38 e versículo 18. Além disso, embora a doutrina da ressurreição esteja implícita no Antigo Testamento, é somente no Novo Testamento que ela é mais claramente desenvolvida. Para que nós venhamos lembrar da história de Ezequias, houve um momento que o profeta Isaías disse ao rei: arruma a tua casa, que não viverás, porém morrerás. E Ezequias, ele faz uma oração ao Senhor, e o próprio profeta Isaías volta e fala para ele: assim diz o Senhor, acrescentarei mais 15 anos na sua vida, e ele daria o rei da Síria nas mãos de Ezequias. E Isaías continua ainda falando que estas palavras descritas aí, nos versículos 18 e 19 do livro de Isaías 38, capítulo, essas são as palavras de Ezequias, que diz assim: porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificar, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Mas ele continua dizendo: o vivente, este te louvará, como eu hoje o faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade, explicando aí então essas palavras descritas no Salmo 6. A alegria do livramento. Antes de nós concluirmos o Salmo 6, Davi muda o tom do seu discurso de forma surpreendente. Ele vai do desespero à coragem, do sofrimento à alegria. Obviamente, o motivo dessa mudança radical é a sua confiança inabalável no Senhor. Ele tinha certeza de que o Deus da aliança ouve a oração do seu povo. Então, alicerçado na providência de Deus, o salmista glorifica o Senhor diante dos seus inimigos, conforme descrito aí no versículo 6, que a fala: apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Provavelmente os adversários de Davi tinham se vangloriado, pensando que ele jamais sairia daquele estado de dor e aflição. Mas, ao pensarem que Davi estava perdido, aquelas pessoas acabaram por desdenhar da própria fidelidade do Senhor. Afinal, Davi era o rei
ungido pelo Senhor para reinar sobre Israel. Era o homem segundo o coração de Deus. Por este motivo, a oposição daquelas pessoas era basicamente uma afronta à vontade do Senhor. Por isso, ele explica aí, logo no versículo 8, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbe-se todos os meus inimigos. Tornem atrás, envergonhem-se num momento. Oh, aleluia, glórias a ti. Então, o salmista termina o Salmo 6 exultante pelo cuidado do Senhor. Repetidamente, ele diz: o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Como resultado, os inimigos do rei escolhido do Senhor tiveram de se retirar, perturbados e envergonhados. Oh, aleluia, grandiosa palavra e oração também, né? Porque os salmos, eles são como orações em nossas vidas. E é isso que nós vamos falar, fazer neste momento. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Senhor, eu te dou graças, agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro falido e cancelado todas as obras de Satanás sobre esta vida. Em nome do Senhor Jesus, e aonde estiver escondido no mais profundo do culto, o inimigo seja confundido em nome do Senhor Jesus. Amém.